Na Rádio Hora. Nossa cidade. O Brasil e o mundo. A notícia que você precisa para ficar bem informado. No ar. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Olá, bom dia, 6h58, 6h58, manhã de terça-feira, 4 de junho de 2019. Jornal da Hora aqui na Rádio da Família, 92,3 FM, até as 8 da manhã, para você ficar bem informado. Informação, prestação de serviços e opinião no rádio. 6h59, as quentes do dia. Ministro Sérgio Moro quer intensificar operações na fronteira com o Paraguai. Mortes por gripe sobem para 13 e a população lota postos por vacina nesta segunda-feira. Prefeito Marquinhos Trade enviou à Câmara nova proposta para o Refis. Ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles sobrevoou o Pantanal no fim de semana e mostra às autoridades de Mato Grosso do Sul que o Brasil está em busca de uma nova política ambiental. Suspensas as exportações de carne para a China. E direto de Brasília, nosso correspondente Clodoaldo Silva, daqui a pouquinho com as quentes do dia na capital da República. Em destaque, a votação de ontem no Senado, portanto, aprovando medidas importantes para o governo de Jair Bolsonaro. A Secretaria Estadual de Saúde anunciou que mais 3 pessoas morreram de gripe em Mato Grosso do Sul. Agora já são 13 vítimas neste ano, sendo 7 casos confirmados nos últimos 10 dias. Diante do avanço da doença, a população lotou ontem os postos de saúde de Campo Grande em busca da vacina. Foi o primeiro dia em que as doses foram distribuídas para todos os cidadãos e não apenas para os grupos de risco. Daqui a pouquinho, com a colaboração do Nelson Cândia, da FM Império de Pedro Juan Cabaleiro, em destaque a visita do ministro da Justiça e Segurança do Brasil, Sérgio Moro, que busca intensificar as operações na fronteira do Brasil com o Paraguai. Forte operação em território paraguaio, com a polícia paraguaia e também com a colaboração da Polícia Federal no Brasil. Problema nos voos ontem, né? Aeroporto de Pedro Juan totalmente fechado, um forte nevoeiro. O presidente Mário Abdo, do Paraguai, não decolou de Assunção e, da mesma forma, a ministra da Justiça da Argentina também não decolou de Buenos Aires, mas o ministro brasileiro foi ao compromisso. Avião do ministro Sérgio Moro sobrevoou o aeroporto de Pedro Juan Cabaleiro, retornou ao território brasileiro, pousou no aeroporto de Dourados e o ministro Sérgio Moro seguiu para o compromisso em Pedro Juan Cabaleiro, escoltado pela Polícia Federal. Foi de carro, portanto, percorreu os 120 quilômetros de Dourados a Pedro Juan, de veículo, com um aparato de segurança da Polícia Federal e, mesmo com a ausência do presidente do Paraguai, promoveu o que estava previsto em sua agenda com o ministro da Justiça e da Segurança do Paraguai e com a presença do secretário de Segurança de Mato Grosso do Sul, que esteve presente, portanto, lá em Pedro Juan Cabaleiro. Um balanço das operações
e a política do governo Bolsonaro de segurança na fronteira junto com os países vizinhos. Daqui a pouco, portanto, temos aí a colaboração do Nelson Cândia da FM Império, de Pedro Juan Cavaleiro, que acompanhou o encontro do ministro Sérgio Moro. E vamos repercutir também com aquele nosso entrevistado da última sexta-feira, o Coronel Ângelo Rabelo, ele que é um diretor do Instituto Homem Pantaneiro, com as autoridades do Estado. Coronel Rabelo comenta a visita do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que se hospedou, né, aí no final de semana na Fazenda Caimã, sempre uma referência, ali em Miranda, sobrevoou o Pantanal, a Serra da Bodoquena, enfim, saiu daqui do Mato Grosso do Sul bem impressionado, e as autoridades do Estado estão vibrando aí com as promessas do ministro do Meio Ambiente em termos de investimento e com reflexo muito forte no turismo sul-mato-grossense. Daqui a pouquinho, assim que tiver condição, produção do programa trazendo, portanto, o impacto da visita dos dois ministros a Mato Grosso do Sul. Agora 7h04. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. E o Brasil suspende exportações de carne bovina para a China. As exportações brasileiras de carne bovina para a China, um dos maiores clientes desde 2016, quando autorizou a entrada do produto brasileiro em seu país, estão suspensas depois da identificação de um caso atípico de encefalopatia espongiforme bovina, conhecida como mal da vaca louca, em Mato Grosso. Conforme informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o país asiático comprou entre janeiro e abril deste ano 95.724 toneladas do produto. Com relação ao primeiro quadrimestre de 2019, as exportações somaram 537.897 toneladas. Está suspensa temporariamente a produção e certificação sanitária para a República Popular da China de carne bovina a partir de 31 de maio deste ano, data da ciência do resultado, informa o documento que solicita ainda esclarecer os frigoríficos habilitados para enviar a carne. Portanto, problema detectado lá no Mato Grosso, refletindo também aqui nas exportações do Mato Grosso do Sul. Agora 7h06. Jornal da Hora. 7h06, 7h06. Programa Giro Notícias, ao meio-dia desta terça-feira, vai entrevistar Haroldo Galvão, que é presidente da ABS, Associação Brasileira de Engenheiros Sanitaristas, e em destaque o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é celebrado, portanto, amanhã, dia 5 de junho. O evento vai acontecer hoje, dia 4, lá no CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, portanto, realizando o evento Cidades Inteligentes e Sustentáveis, com palestras e atividades gratuitas hoje, terça-feira, e a entrega de algumas homenagens, onde na oportunidade o CREA estará entregando a comenda Frederico Valente, personalidade sul-mato-grossense que faleceu no ano passado, e vai ser o destaque de hoje no Giro Notícias, apresentado pelo Gino Rondon. Agora 7h07. Jornal da Hora. Jornal da Hora. Previsão do tempo. Quem sabe faz a hora, 7h07, e a previsão da meteorologia aí, Felipe Gotardo. Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia a todos. Mato Grosso do Sul está enfrentando mais uma chegada da frente fria. Uma frente fria chegou aí no início da semana e ela deve permanecer aí pelo menos até este fim de semana. Essa frente fria chegou e derrubou as temperaturas, e com isso o dia hoje amanheceu bem mais gelado em todo o estado, mas as chuvas não devem cair nesta terça-feira. Aqui em Campo Grande, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia,
O dia deve ser parcialmente nublado, com temperatura mínima de 15 graus e a máxima pode chegar apenas a 25 graus. Na região sul do estado, o dia amanheceu com a temperatura na casa dos 11 graus. A máxima não deve ultrapassar 24 graus nesta terça-feira. E na região do Pantanal, Corumbá, Quidauana, Porto Murtinho, Miranda, o dia amanheceu já com o céu parcialmente nublado e uma névoa úmida. A mínima no município de Corumbá e na região do Pantanal, aliás, será de 16 graus. E a máxima pode chegar a 31 graus. Então a região do Pantanal será onde terão as temperaturas mais altas nesta terça-feira. Mas no geral, a frente fria continua então até o fim de semana. E agora em Campo Grande faz 19 graus. Muito obrigado aí, Felipe Gotardo. Ótima terça-feira para você. Agora 7h09, 7h09. Em Novo Refis, a Prefeitura vai oferecer descontos de até 80%. A Prefeitura de Campo Grande enviou à Câmara Municipal um projeto de lei para criar uma nova versão do Programa de Pagamento Incentivado, o PPI, para este ano de 2009, ação mais conhecida como Refis. O texto que tramita na Câmara Municipal prevê descontos de até 80% nos juros e nas multas para os contribuintes que têm dívidas tributárias ou não, cujo fato gerador ocorreu até 31 de dezembro do ano passado. Entre as dívidas que o município pretende renegociar estão as relacionadas aos impostos predial e territorial urbano, IPTU, sobre serviços de qualquer natureza, o ISS-QN, e sobre transmissão de bens imóveis, o ITBI, bem como quaisquer outros débitos não tributários. Não poderão ser renegociados os débitos de multas de trânsito, além de débitos de natureza contratual, contrapartida financeira, outorga onerosa, arrendamento ou venda de imóveis da região do Sóter. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7h13, 7h13 da manhã. Daqui a pouquinho no Jornal da Hora, com o Nelson Cândia, da FM Império, de Pedro Ram Cabalheiro. Daqui a pouco a participação, a presença do ministro Sérgio Moro na fronteira em Pedro Juan Cabalheiro. O ministro não foi, o presidente do Paraguai, por problema de voo, não decolou de Assunção. Da mesma forma, não teve a decolagem do avião da ministra da Justiça da Argentina para o encontro que aconteceu ontem à tarde, na cidade de Pedro Juan Cabalheiro, fronteira com Ponta Porã, no Paraguai. Daqui a pouco a fala do ministro Sérgio Moro. E a repercussão também da visita do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, no final de semana, ali no Pantanal, na fazenda Caimã, sobrevoou o Pantanal e deixou boas notícias. Nós teremos a opinião do coronel Rabelo, diretor do Instituto Homem Pantaneiro, daqui a pouquinho aqui, repercutindo também a visita do outro ministro, Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente. 7h14 em Campo Grande, a capital sul-mato-grossense. Vamos à capital da República. Direto de Brasília, com Clodoaldo Silva. As quentes do dia com o Clodoaldo Silva. Bom dia, Clodoaldo. Bom dia, Arthur Mário. Bom dia, ouvintes da Rádio Hora. E ontem no Senado, né, e também no dia de hoje, as votações. Ontem aprovada, portanto, a medida provisória 871. E parece-me que hoje teremos mais alguma votação no Senado aí, Clodoaldo? Isso, Arthur Mário. Ontem essa MP 871, certo, é a MP que coíbe fraudes no INSS, né, intitulada assim, a medida provisória que reformulou, né, as concessões de benefícios, né, mudou as regras para concessão, né, e também dava uma gratificação de R$80 para cada perito que constatasse, né, uma possível fraude ou constatasse que a concessão, né, do afastamento por doença não estaria correta. Então essa MP estava em vigor, ou seja, enquanto a MP, antes de ser votada aqui, houve a votação ontem, essa MP, né, estava em vigor, então os peritos já estavam fazendo isso, essa MP tinha importância para o governo atual, né, ele colocou como muito importante, porque vai economizar 10 bilhões
de reais, né, no processo aí de ajuste das contas públicas. Então, ela foi defendida. Mais uma vez, uma preocupação muito grande, porque essa votação aconteceu no último dia, quase na última hora, para que ela perdesse a vigência. Se ela perdesse a vigência, o que os peritos teriam analisado, né, vale, né, ou seja, enquanto ela vige, né, ela tem validade, mas aí poderia se pedir revisão. As pessoas, né, ou os peritos, né, que deram laudos, poderiam, né, ser questionados. E nesse processo, né, porque o que aconteceu? A MP ela tem 120 dias, ela foi votada semana passada na Câmara dos Deputados, e o prazo final para ela perder a validade era ontem à meia-noite, certo? Aí o governo, né, para garantir a votação, ele, como tinha uma outra MP que tratava do Código Florestal, né, que é do PRA, né, para fazer o recadastramento, que envolve muito o Estado, para a área de preservação ambiental, ele negociou isso. Como não daria tempo para votar, eram 4 MPs, ele falou, olha, a gente manda um outro texto sobre a questão do programa de registro ambiental, que os, né, produtores rurais vão ter que ajustar, manda um outro texto e vocês nos apoiam. E também conversou com a oposição, para incluir, né, alterar o texto, né, da PEC, da reforma da Previdência. Nesse acordo, ficou definido que o governo, né, ele vai conceder um prazo maior, né, para o cadastro, para o trabalhador rural justificar, né, o seu direito ao benefício. Então foi uma forma, né, e o governo acabou, né, aceitando aí um período de transição, né, de 3 anos para passar a exigir o cadastro, né, do CNIS, né, que chama, né, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Dessa forma, a concessão da aposentadoria pelo CNIS vale a partir de 1º de janeiro de 2023. Então foi necessário negociar isso, que é uma proposta, né, que o governo não tinha colocado na PEC e que ele, né, aceitou dar esse prazo para poder aprovar esse MP, que para ele também é importante, porque de imediato você, com as revisões feitas e com o cronograma, né, de previsão de cortes de benefícios, economizaria 10 bilhões, certo? Isso daí foi, né, foi pauleira aqui, o debate foi grande, muita negociação para conseguir chegar a um consenso sobre isso, certo? Correto. 7h19, Clodoaldo Silva, nosso correspondente em Brasília, e na grande audiência da Rádio Hora, a previsão daquele cronograma estabelecido pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de votar ainda nesse primeiro semestre a PEC da reforma da Previdência, acontece ou não? Como é que você vê aí, Clodoaldo? A PEC da Previdência, né, nesse acordo ontem, né, nessa discussão sobre o acordo de se votar, né, essa MP 871, foi colocado, a proposta dele é apresentar o relatório, né, da comissão especial, já ou até dia 6 ou até dia 10 deste mês. Então ele havia proposto isso dia 15 de junho, ou seja, adiantou 5 dias. Ele apresentando isso, a matéria tem que ser votada, né, nessa comissão para depois ser encaminhada ao plenário. O Rodrigo Maia, como articulador, né, que ele está sendo aqui da casa, né, e aqui em Brasília, né, como, né, o presidente da Câmara dos Deputados assumiu essa função que seria do Palácio e está conduzindo. Ele está prevendo que consegue, né, agilizar a votação da reforma da Previdência. É um dos motivos até quando se negociou já essa questão dos trabalhadores rurais. Você reduz já uma discussão, ou seja, reduzir uma discussão a menos tempo para depois, né, ficar negociando. Então já começou, né, a caminhar isto. O problema é que nós entramos aqui, né, a Câmara dos Deputados, né, entra em recesso dia 17 de julho. Então vai ter, né, a Câmara tem, né, e o Senado, né, tem 1 mês e meio para votar isso. Se o relator apresentar dia 10 o relatório dele, né, e o texto para começar a tramitar, vamos ter mais ou menos 1 mês para discutir a reforma da Previdência, encaminhar, né, os deputados vão ter 1 mês. Só que nós temos aqui, tradicionalmente, as festas juninas, ou a bancada do Nordeste,
né, festa de São João, ela não vem para a Câmara. É um período que normalmente, que esse ano vai cair na última semana de junho, né, dia 24, né, tem festa junina. É uma semana de muita festa junina no Nordeste. E a bancada do Nordeste habitualmente frequenta, porque é a base dela. Então você vai ter uma semana aí perdida. Aí, o que eu posso lhe falar? Esse período é uma opção dos parlamentares do Nordeste estar na sua base, né, frequentando as festas juninas, que é uma tradição muito forte lá. Então, fica difícil. Eu acredito que não vai conseguir antes do recesso. Embora o Rodrigo Maia tenha costurado tanto com os partidos do Centrão, do qual o DEM, né, que é o partido dele, faz parte, tenta costurar com o PT, mostrando nessa votação da MP 871 de ontem, que ele já está articulando, né, e fazendo, né, negociações para agilizar essa votação, né, já propor e o governo acertar mudar as regras dos trabalhadores rurais, que é uma pauta do Centrão, né, muito debatida aqui. Mas a questão de tempo, porque os parlamentares vão querer discutir isso. E também agora tem um outro ponto que começa a pesar, e até ontem o governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Zambuja, o Dória, e o governador do Rio Grande do Sul se reuniram para discutir a questão de colocar na reforma da Previdência os servidores públicos estaduais e municipais. Essa reunião, né, ela é emblemática porque mostra o posicionamento de governadores que são ligados ao PSDB, que é o partido, que é o do Centrão, chamado Centrão aqui, certo? Que é o partido que conversa, dialoga, né? Tanto com os partidos de esquerda quanto os partidos de direita. Que mostra que vai ter esse embate. Por quê? Porque os governos estaduais e os prefeitos não querem ficar com ônus de você mudar as regras da Previdência de servidores, que estão muito próximos, né, e ligados a ele. Então, quando os 3 governadores se manifestam dizendo, o Congresso tem que fazer isso, os parlamentares aqui querem fazer isso, mas eles também almejam, né, ou cargos estaduais, ou mesmo prefeituras, né, governo do estado ou prefeitura no futuro. E ele sabe que vai ter um desgaste. Quando você mexe, né, com categorias que são organizadas como servidores públicos estaduais e municipais, existe um desgaste grande, né, porque você vai reformular a forma, né, de calcular, né, a aposentadoria, você vai, que eu posso lhe falar, você, pelo que foi proposto, que é discutido em Brasília, essa reforma a médio e longo prazo vai diminuir, né, o valor total, a possibilidade de renda, né, na aposentadoria, tanto do serviço privado, para quem trabalha, né, na área privada, quanto no serviço público. Então, ela, a médio e longo prazo, ela é impopular, né, uma medida. Então, isso mostra que esse embate vai passar por isso. E, ao passar por isso, você vai ter que, né, conversar muito. O Rodrigo Maia, que é um dos defensores da pauta, né, econômica aqui, tanto é que ele defende a reforma da Previdência, ele é que está propondo, né, a reforma tributária, está encaminhando, né, não é propondo, né, está encaminhando, está agilizando, está fazendo as coisas andarem. E como ele faz isso? Ele articula nos bastidores e, ao mesmo tempo, como presidente, ele pode começar uma sessão aqui ordinária, mais cedo ou mais tarde, para a comissão andar. Então, porque uma das regras aqui na Câmara dos Deputados, se começar a ordem do dia, votação no plenário, todas as comissões têm que parar. Isso o Rodrigo Maia já fez na reforma da Previdência, umas 2, 3 vezes, né? Isso, a comissão da Previdência precisava decidir, ele adiou o início do plenário, né, das votações em plenário, para que houvesse essa decisão e a reforma PEC, né, 006 encaminhasse. Então é isso que está acontecendo. É difícil votar antes do recesso, porque existem vários fatores ainda que vão pesar nessa negociação. A oposição, ela já fechou, né? A oposição está fechada de que não concorda com essa reforma da forma que está e dificilmente vai votar, né, assim, sem usar o kit obstrução, que é chamado aqui em Brasília, ou seja, todos os recursos regimentais para protelar ao máximo a votação dessa reforma. 7h26, aqui na capital sul-mato-grossense, repito, 7h26 da manhã, fechando com o Clodoaldo Silva, as informações de Brasília. Ótima terça-feira para você, Clodoaldo. Bom dia. Bom dia, turma. Bom dia aos ouvintes da Rádio Hora.
Ótima semana a todos. 7h26, 7h26. Ministro da Justiça e Segurança Sérgio Moro quer intensificar operações na fronteira com o Paraguai. O mau tempo impediu que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, se encontrasse com o presidente paraguaio, Mário Abdo Benítez, ontem, segunda-feira, para discutir ações conjuntas contra o narcotráfico na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Conforme a assessoria de Assunção, o presidente paraguaio não conseguiu decolar da capital Assunção para o local do encontro em Pedro Juan Cabaleiro, que divide a fronteira com a cidade brasileira de Ponta Porã. Pela mesma razão, a ministra de Segurança da Argentina, Patrícia Bullrich, cancelou a ida ao encontro. O avião da FAB, Força Aérea Brasileira, que levava o ministro Moro, também não pousou no aeroporto de Pedro Juan e aterrissou no aeroporto de Dourados, a cerca de 120 quilômetros da fronteira. Ministro Sérgio Moro decidiu fazer o percurso de carro, escoltado pela Polícia Federal. Ele foi recebido pelo ministro paraguaio Arnaldo Giuzio e visitou a Secretaria Nacional Antidrogas, a SENAD. Ministro Sérgio Moro acompanhou o desenvolvimento da Operação Nova Aliança, que teve início em 30 de maio, no lado paraguaio da fronteira, e reúne forças da Polícia Nacional do Paraguai e da Polícia Federal Brasileira. Além da eliminação do cultivo de maconha e apreensão da droga, materiais usados na comercialização também foram apreendidos. O ministro Sérgio Moro disse que a operação enfraquece o crime organizado. Ao crime organizado, nós nos preocupamos com a droga penetrando nas nossas fronteiras, alimentando as finanças do crime organizado que não raramente se vale de violência para dominar esse mercado ou contra aqueles que acabam se tornando dependentes. Então, esse tipo de operação que erradica a maconha, as plantações ainda no pé, tem um impacto muito grande, tem uma eliminação de um grande número de quantidade de drogas. Do outro lado, o que a gente tem observado desde o início do ano é, por esforços da Polícia Federal, investimento em inteligência, em operações, tem havido um crescimento do número de apreensões, não só aí falando de própria marihuana, maconha, mas igualmente da droga que acaba tem um potencial ainda mais lesivo que a cocaína no Brasil. Do outro lado, também estamos aí investindo em operações que visam não só essas apreensões, mas desmantelar essas organizações. E a melhor estratégia para isso é, como eu disse, bons casos criminais, prende os líderes, isola os líderes. Nós temos no Brasil os presídios federais que têm sido bastante eficazes nesse isolamento. Nós temos contado aí com a parceria do governo do Paraguai para receber lideranças criminosas brasileiras presas aqui no Paraguai, que estão sendo expulsas num expediente mais rápido do que as extradições. Isso também é importante. Eles são essas lideranças, elas acabam sendo tem que ser presas, tal, mas elas acabam sendo um estorvo, de certa maneira, para o Paraguai, que tem que cuidar dessas lideranças. Para nós também acabam sendo um estorvo, né? Mas nós temos o dever realmente de prendê-las, isolá-las e impedir que continuem de alguma forma de dentro das prisões, continuando a comandar a atividade criminal. E do outro lado, o que é o mais importante, a meu ver, nesse aspecto, é uma crescente compreensão. 7h30 da manhã. Também esteve presente o secretário de Estado de Segurança de Mato Grosso do Sul, nesta reunião em Pedro Juan Cabaleiro, e o diretor-geral da Polícia Federal, que acompanhou o ministro Sérgio Moro, diretor-geral Maurício Valeixo. Em 2 dias de operação foram erradicados 61 hectares de plantação e incineradas 183 toneladas de droga. Estima-se que 80% da maconha produzida no Paraguai tenha o Brasil como destino. Também foram destruídos 5 acampamentos e prensas usadas para preparar a droga. Nos últimos anos, organizações criminosas que atuam em presídios brasileiros como o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da capital, PCC, travam uma guerra pelo domínio do tráfico na fronteira. 7h31. Antes do intervalo comercial, nosso analista financeiro, João Victor Faedo, e as dicas de finanças pessoais. Olá, ouvintes, tudo bem?
Nesse verso de Provérbios 30, 25, nos ensina um outro princípio muito importante. Ele fala assim: as formigas, criaturas de pouca força, contudo armazenam sua comida no verão. Esse princípio fala do nosso futuro. Quando estivermos na reta final da nossa vida, aqui na Terra, a pergunta será: o que recolhemos durante o verão? O que recolhemos nos anos em que estamos mais fortes e com todo vigor para trabalhar? Quando entramos em nossa melhor idade, a velhice, o que vai garantir que de fato ela será a melhor idade será aquilo que fizemos hoje. Por isso, assim como as formigas ajuntam hoje para poder ter amanhã, devemos ajuntar em nosso tempo de trabalho, em nossos anos onde o vigor físico é mais presente, para que quando chegarmos na velhice, não vamos precisar nos preocupar se irão fazer ou não a reforma da Previdência, porque vamos ter criado a nossa própria Previdência para nos sustentar. Assim, poderemos curtir essa fase da vida sem preocupação financeira. Se você já começou, ótimo! E se ainda não, comece agora. Não espere mais. Inicie hoje a jornada da formiga rumo à sua melhor fase e a uma vida mais abundante. Tenha um bom dia. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7h35, 7h35, Jornal da Hora. Muita informação, prestação de serviços e opinião no rádio. Hoje, em destaque na entrevista do dia, o presidente estadual do Partido Verde, ex-vereador de Campo Grande, Marcelo de Moura Bluma. Ele dirige o PV, que faz ação para alertar sobre o uso indiscriminado de agrotóxicos no Brasil. Hoje também em destaque no Giro Notícias, ao meio-dia, com o Giro Rondon, a homenagem que o CREA e a ABS estarão prestando aí a algumas personalidades. A comenda aí Frederico Valente será entregue na noite de hoje, na sede do Conselho Regional de Engenheiros e de Agrônomos, não é? Olha, nós já destacamos a ação do governo Bolsonaro na fronteira, ontem com a presença do ministro Sérgio Moro em Pedro Juan Cabaleiro. O ministro não voltou para Brasília, o presidente do Paraguai não decolou de Assunção, nem a ministra da Justiça da Argentina também não decolou de Buenos Aires. O ministro Sérgio Moro fez questão de fazer com que, né, o seu voo, né, acontecesse. Pousou no aeroporto de Dourados e seguiu de carro escoltado pela Polícia Federal para a cidade de Ponta Porã. Interessante que o deputado estadual Coronel Davi dos Santos, há poucos dias em nosso programa, ele antecipava essas agendas, né? Em despacho com o presidente Jair Bolsonaro. Ele, o primeiro bolsonarista a lançar a pré-candidatura de Jair Bolsonaro, então deputado federal, aqui no ano de 2016, 2017, teve na agenda do presidente, no mês passado, mais de um dia, convivendo no gabinete do presidencial, participando de almoço, enfim, e falava também da agenda forte que ele trabalharia também junto ao presidente na questão ambiental no Mato Grosso do Sul. Já repercutimos aí com o apoio do Nelson Cândia, da FM Império, de Pedro Juan Cabaleiro, a visita e a fala do ministro Sérgio Moro, que fortalece os laços com os países vizinhos, colocando a Polícia Federal já nessa operação que começou na sexta-feira no Paraguai, a Polícia Federal brasileira atuando com a Polícia Paraguaia. E nós vamos repercutir daqui a pouco, depois do bom dia do Marcelo Bluma, com o Coronel Rabelo, figura marcante na luta ambiental do Mato Grosso do Sul, desde os anos 80, ele que é diretor do Instituto Homem Pantaneiro, ele foi uma das autoridades, junto com outros representantes setoriais, do sobrevoo do ministro Ricardo Salles sobre o Pantanal, daqui a pouquinho, né? Aqui no Jornal da Hora. Vamos ao bom dia do nosso entrevistado de hoje, Marcelo Bluma, presidente do... Vamos ligar aí, Bluma. Legal. Do Partido Verde aqui no Mato Grosso do Sul. É um prazer revê-lo. Tudo bem? Bom dia, Arthur. Sempre um prazer estar aqui com você, com o Marcelo, o Marrom, a equipe, né? E dizer que é uma satisfação estar aqui, podendo conversar um pouco sobre toda essa questão ambiental, justamente na Semana do Meio Ambiente, véspera do Dia Mundial do Meio Ambiente. O que o PV está pautando aí nesse ano?
Veja, nós temos acompanhado nacionalmente todas essas movimentações na área ambiental com muita preocupação, evidentemente, e regionalmente, no Estado, também mantendo o trabalho que a gente vinha fazendo, sempre no sentido de alertar, de fiscalizar, de fazer o contraponto a uma agenda que nesse momento nos preocupa bastante, não é, Arthur? Amanhã, inclusive, nós estaremos fazendo na Avenida Afonso Pena um ato de conscientização com relação ao uso indiscriminado de agrotóxicos no país, né? Nós precisamos pensar na saúde das pessoas. O agrotóxico é um elemento importante para o setor rural, para quem planta, evidentemente, porém, nós precisamos fazer isso com equilíbrio, porque do outro lado está o cidadão comum, com a sua saúde. E o que a gente percebe hoje, Arthur, inclusive, essa é uma posição do PV, o que nós percebemos hoje é que, embora a gente, o mundo venceu a luta contra o vírus, contra a bactéria, com os antibióticos, as doenças degenerativas aumentaram exponencialmente. Pressão alta, diabetes, Alzheimer, Parkinson, e isso é produto de um modo de vida e principalmente de uma alimentação que não é saudável. Falando na alimentação, só para fazer um link, né, o envolvimento do outro ministério nessas questões aí. Ministro Luiz Henrique Mandetta apresentou numa audiência pública há poucos dias aqui na Assembleia Legislativa as metas do Brasil na área da saúde, que é a redução aí para 2022, 2024, em parceria com a indústria alimentícia, a retirada, né, do sódio, ou seja, o sal, e também menos açúcar na alimentação do brasileiro. E é uma questão seríssima, sabe por quê? Veja, hoje existem muito poucos vírus que consegue enfrentar o ser humano, porque os antibióticos, né, hoje você tem aí o ebola, o HIV já está sob controle, e isso deveria significar uma melhoria na saúde da humanidade, né? E no Brasil o que a gente verifica é que é um caos na saúde. Então veja, que não é mais um problema viral e bacteriológico, é um problema de modo de vida e de alimentação saudável. Essa é a batalha que nós precisamos enfrentar, e é sobre essas coisas que o PV tem se manifestado durante todo esse tempo. Isso está completamente inserido no conceito de sustentabilidade. Quando a gente fala, Arthur, e aqui as pessoas me acompanham aí há anos, quando a gente diz numa campanha eleitoral que saúde não é simplesmente colocar médico em posto de saúde, nós estamos querendo dizer isso. E a questão ambiental e a questão da sustentabilidade, ela é a principal ferramenta para se resolver a questão. 7h42, Marcelo Bluma, com a sua permissão, vamos atualizar o nosso ouvinte com as quentes do dia. Olha, junho vermelho chegando por aí, daqui a pouco em destaque com o nosso Felipe Gotardo. E o ministro da Educação trabalha para conseguir recursos recuperados de atos de corrupção praticados na Petrobras. O dinheiro já está no Brasil, aquele dinheiro repatriado dentro da Operação Lava Jato, e pode chegar a 600 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 2 bilhões e 400 milhões que o ministro da Educação pretende injetar na educação. Daqui a pouco esses destaques. Vamos, portanto, à visita do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ao Pantanal Sul-Mato-Grossense. Diversas entidades acompanharam o ministro, além das autoridades do Estado. O Sindicato Rural de Corumbá vai defender, junto ao governo e junto ao SECA, Conselho Estadual de Controle Ambiental, a aplicação de parte dos recursos garantidos pelo ministro para a recuperação do rio Taquari, na parte baixa da bacia, onde concentra-se o maior desastre ambiental. O assoreamento do rio inundou permanente 1.300.000 hectares do Pantanal, além de causar impactos sociais e econômicos de grande magnitude. O presidente
do Sindicato Rural, Lucigano Aguilar Leite, participou da reunião com o ministro Ricardo Salles no Refúgio Caimã, em Miranda, no final de semana. Na ocasião, o ministro anunciou que no dia 5 de junho, portanto amanhã, dia do meio ambiente, o governo federal lançará o projeto de recuperação do Taquari com a liberação de 100 milhões para a primeira fase das intervenções. O projeto está sendo finalizado pelo Estado. Olha que boa notícia na visita do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. E o coronel Ângelo Rabelo, que esteve conosco na sexta-feira, ele é diretor do Instituto Homem Pantaneiro, baseado também em Corumbá, comenta a visita do ministro Ricardo Salles. Bom dia, Arthur Mário, bom dia aos ouvintes. Tive o prazer de estar no Pantanal, na Fazenda Caiamã, com o Roberto Clabin, mais outros atores envolvidos aí na proteção do Pantanal, alguns pantaneiros, e tivemos a oportunidade de mostrar ao ministro os desafios que nós temos hoje colocados, especialmente para os pantaneiros, a exemplo do acidente do Rio Taquari, e discutimos também temas ligados às alternativas de compensação, de pagamento de serviços ambientais, e foi uma visita bastante proveitosa. Tive a oportunidade de voar com o ministro, não só a região do Pantanal, Rio Negro, mas também na região da Serra da Bodoquena, especialmente com o objetivo de dar celeridade à regularização dos proprietários que foram atingidos ali pela questão da criação do Parque da Bodoquena. O ministro foi extremamente atencioso e assumiu alguns compromissos, a exemplos de destinar recursos para iniciar os projetos de recuperação do Rio Taquari. Agora 7h46. Muitíssimo obrigado, Coronel Ângelo Rabelo, diretor do Instituto Homem Pantaneiro. Esse conhece da luta ambiental do Mato Grosso do Sul. Na sexta-feira tivemos a oportunidade de entrevistá-lo, relembrando aqueles momentos, aquela década, né, a década de combate aos coureiros, que proporcionavam aos fazendeiros do Pantanal uma insegurança imensa. E com as forças policiais do Mato Grosso do Sul, depois de uma década, portanto, encerrada aquele ciclo, depois leis federais ambientais e a criação da Polícia Florestal, atualmente a Polícia Militar Ambiental do Mato Grosso do Sul, quando o tenente, o oficial Ângelo Rabelo, ajudou na criação da nossa atual Polícia Militar Ambiental. Para o ouvinte que está ligando o rádio agora, 7h46, Felipe Gotardo, bom dia. O que vai ser o Junho Vermelho aí, Felipe? Isso mesmo, Arthur, Junho Vermelho. Chegamos ao mês de junho e junto com ele chegou também o Junho Vermelho, que é a campanha de conscientização para a doação de sangue, que começou oficialmente ontem, segunda-feira, aqui em Campo Grande e também em todo o Brasil, não só aqui em Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil. Com o nome Junho Vermelho, a campanha quer conscientizar as pessoas sobre a importância da doação de sangue. E para incentivar as doações, alguns estados, como Mato Grosso do Sul, oferece gratuidade nas inscrições de concursos públicos para os doadores de sangue. Então, uma boa oportunidade para quem pretende fazer concursos, né? A ideia é manter em níveis adequados para atender a demanda de sangue do estado, manter os níveis adequados do banco de sangue lá do Hemosul. E a gerente de Relações Públicas do Hemosul de Campo Grande, Mayra Franceschi, falou um pouco com a gente sobre a campanha de doação de sangue e também sobre algumas ações desenvolvidas por eles, né? Olá, eu cumprimento a todos os ouvintes da rádio. Aqui é a Mayra Franceschi, gerente de Relações Públicas da Rede Hemosul. Nós estamos abrindo hoje, oficialmente, o nosso Junho Vermelho, o nosso mês de incentivo, de conscientização à população em todo o Brasil sobre a doação de sangue. E queremos fazer um convite especial, que você venha participar do nosso Junho Vermelho, desse mês de doação, desse mês especial de doação. Nós estamos abrindo o nosso Junho Vermelho com o pessoal da Liga do Bem, que está aqui a semana toda, de segunda a sábado, numa campanha que eles fizeram via redes sociais, trabalhando para trazer doadores, também fazendo as suas próprias doações. Teremos outros parceiros, o Exército, o Comando Geral, e nós estamos aguardando vocês, tá bom? Um grande abraço a todos, todas as tipagens são bem-vindas, venham doar, independente se o tempo esfriar, os pacientes estão sempre esperando e a gente precisa de vocês para produzir os hemocomponentes. Um grande abraço a todos.
Isso mesmo, olha, lembrando que para fazer a doação de sangue é preciso seguir algumas regras. Estar munidos de documento oficial com foto, a carteira de identidade ou também a carteira de motorista que vale lá, e ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar 55 quilos ou mais e estar bem alimentado no momento da doação. Então, muito importante para que você possa estar ajudando outras pessoas. Essa campanha, ela é muito importante. É isso aí, Arthur. Obrigado aí, Felipe Gotardo, 749. Voltando aqui na Central do Jornalismo com o Marcelo Bluma, presidente estadual do Partido Verde, com a campanha Mais Saúde, Menos Veneno na Nossa Mesa. Esse debate que envolve a produção de alimentos e a questão ambiental e também a questão da saúde, Bluma, qual que é a sua expectativa? Até onde essa conscientização com esse tipo de ação, ela realmente acontece? Eu vejo que esse é um debate e é uma luta que se trava no país e no mundo hoje, não é, Arthur Mário? Porque isso tem a ver com uma visão de sociedade, de modo de vida. É evidente que o desenvolvimento econômico e a produção é importantíssimo para a sociedade atualmente, mas nós precisamos deixar muito claro, e isso o PV tem deixado, que modelo de sociedade que nós queremos. Então, produzir alimentos, de que forma nós produziremos alimentos que são necessários, né? O que é que nós estamos fazendo com relação, por exemplo, à agricultura familiar, que pode produzir alimentos numa escala muito interessante? O que é que nós estamos fazendo com relação à produção de orgânicos, que também é uma alternativa muito interessante? E a produção tradicional com agrotóxicos, em que nível qual é o nível de agrotóxicos que nós entendemos que é possível ser utilizado de forma que não comprometa a saúde das pessoas, porque não é só produzir toneladas e toneladas de alimento. É preciso pensar o seguinte: aqueles que vão consumir esses alimentos, isso está produzindo problemas de saúde e efeitos colaterais. Essa produção, ela produz num determinado momento e depois ela deixa uma degradação ambiental muito grande, que vai ser uma conta que toda a sociedade precisa pagar, porque na hora de pagar o prejuízo, todos nós somos chamados, né? O prejuízo é socializado com a sociedade. Aí você vai, cobra imposto e paga o prejuízo. Agora, na hora de capitalizar o lucro, uma pequena parcela fica com ele. Esse é o modelo que está no mundo. E nós, no PV, não estamos discutindo... o PV não é um partido socialista, né? O sistema que existe hoje é um sistema capitalista, que nós queremos discutir o seguinte: qual que deverá ser o tamanho do Estado para que a sociedade não seja penalizada, né? Então esse é um debate importante. Eu penso que todos os partidos, Arthur, independente do PV, é Partido Verde, Dia Mundial do Meio Ambiente, é uma bandeira caríssima para nós, mas esse é o debate político nacional que deveria estar sendo feito por todos os partidos políticos. Claro. Essa ação do PV é nacional amanhã? Nacionalmente, nós estamos em muitos estados com essa bandeira, mas cada estado, pelo fato do Brasil ser um país muito grande, as características são diferentes. Por exemplo, você pega Minas Gerais, a agenda hoje em Minas é a tragédia lá de Brumadinho, né? Que não está na pauta do agrotóxico, mas está na pauta da produção, né, da economia, feita de forma irresponsável, que dá muito lucro para alguns e deixa um passivo ambiental, inclusive com mortes, para a sociedade. Então, o PV nesse momento, nacionalmente, por conta de todas essas ações do governo nacional, que nós entendemos que é uma pauta agressiva para o meio ambiente, nós temos feito ações em todos os estados, buscando, claro, localmente a pauta que é mais significativa. Que tipo de dica vocês estarão dando à população amanhã na 13 de maio com a Avenida Afonso Pena, a partir das 8, né? Entregando panfletos e tal, e esse alerta sobre os 169 defensivos agrícolas que foram liberados no país recentemente, enfim. Que tipo de dica o cidadão vai receber, por exemplo?
Ele tem como ter o controle na escolha dos produtos lá nas gôndolas dos supermercados, enfim, tem que olhar rótulo. Como é que é essa dinâmica aí? O ato amanhã, ele é voltado para chamar a atenção das pessoas com relação ao uso indiscriminado de agrotóxico, né? E como é que chamar a atenção das pessoas significa o quê? Nós precisamos fazer ações junto à Anvisa, junto aos órgãos governamentais de controle, né, aos parlamentares desse país, no sentido de não perder de vista esse movimento, que é um movimento evidentemente articulado, no sentido de liberar cada vez mais agrotóxicos. Como nós vivemos aqui num estado, Arthur, que é uma frente agrícola, a liberação de agrotóxico nos afeta diretamente. Você sabe disso, você sabe que os dados da região de Dourados, os dados de saúde da região de Dourados, Maracaju, de toda essa frente agrícola aqui no Planalto, é preocupante. O Vale do Iviema é campeão de câncer. É campeão de Nova câncer. Andradina, Bataiporã, Taquarussu, Ivinhema, aquela região, Novo Horizonte do Sul, é a região de maior índice de câncer, e as pesquisas nunca chegaram à detecção que realmente é. A população da região, e é a minha região, desconfia de que seja a alta produtividade agrícola. Exatamente. Você solta esse veneno, né, esse agrotóxico, com avião, isso vai para o ar, isso vai para a água, vai para o lençol freático. Então, veja, é difícil a constatação exata, porque você precisa de uma série de pesquisas e de acompanhamento nisso. E é isso que nós, cidadãos, e o PV aqui em Mato Grosso do Sul quer chamar a atenção para isso, o cidadão precisa cobrar dos órgãos governamentais, que são as agências, os órgãos de controle, o IMASUL, um controle efetivo disso, porque não é justo que o cidadão lá no Vale do Iviema, vivendo a vida dele tranquila, né, esteja ingerindo agrotóxico, né, sofrendo, sendo acometido por um câncer, sem imaginando que isso seja um castigo de Deus, quando na verdade é consequência de uma ação sem vergonha de quem está produzindo de forma irresponsável. 7h56, conversando com Marcelo Bluma, presidente estadual do Partido Verde, o PV. Chega a pergunta aqui do nosso grande comentarista, Dr. Miquimba. Um abraço, Marcelo Bluma. O que tem de verdade sobre a notícia de que a água potável de Campo Grande estaria contaminada por agrotóxico? Por exemplo, a Águas Guariroba publicou nota e a direção deu entrevista negando a contaminação. O que você sabe disso aí? Doutor Miquimba, um grande abraço. E essa é uma outra questão extremamente preocupante. Veja que foram dados oficiais, dados da Anvisa. Aqui em Nova Alvorada, Miquimba, existe uma ação civil pública hoje na Justiça Municipal que aponta a contaminação do lençol freático pela ação da usina de cana lá no município. É uma ação seríssima, com estudos técnicos. O grande problema nessa questão é exatamente, principalmente quando vai para a justiça, uma alegação dessa precisa ser provada com dados. E aí entra a questão científica. Eu vejo que o caminho, me preocupa muito o problema da contaminação do lençol freático em Campo Grande. As águas superficiais nem se fala. O custo para você tratar essas águas superficiais, para descontaminar, hoje, e esse é um dado que a Sanesul pode inclusive tratar, Arthur, é interessante, o custo para se tratar as águas superficiais são os córregos, né? Os córregos, os rios, enfim, em função da frente agrícola, é um custo muito mais elevado, né? Então, veja, nós precisamos, como cidadão, que bebemos essa água, que comemos esses alimentos, nós precisamos ter garantias de que nós não estamos sendo envenenados, né, gradativamente por um uso indevido de alguns que ganham seu lucro. Eu acho justo, não tem problema nenhum, mas que não pode causar prejuízos para a gente. É muito séria essa questão que o Dr. Miquimba colocou, e de fato
existe uma polêmica que precisa ser resolvida cientificamente, tecnicamente, com relação à contaminação dessa água que nós estamos consumindo hoje. Em Campo Grande, na capital. Imagine na nossa querida Iviema. De qual cidade você é? Nova Andradina. Nova Andradina, não é verdade? Imagine. É a região com maior índice de câncer, é aquela região. Marcelo Bluma, foi um prazer conversar com o amigo aqui no Jornal da Hora. Sucesso no evento de amanhã, então, a partir das 8. A partir das 8, estaremos fazendo esse ato, que é um ato de conscientização, chamar a atenção. Trouxe um panfletinho pra gente, ou não? Trouxe. Tá bom, então. Vou deixar pra vamos você. repercutir lá no site, horanoticias.com.br. Sucesso na campanha, Bluma. Obrigado, um abraço. 7h59, eu preciso repercutir um assunto ainda. Trata-se das políticas do novo governo brasileiro. Governo que opera com muitas dificuldades após o Brasil tomar conhecimento da maior corrupção que tivemos na história desse país. Tudo revelado pela Operação Lava Jato no âmbito dos desvios de recursos públicos no âmbito federal. Fora as operações das polícias, da Controladoria Geral da União e também da Receita Federal em estados e municípios pelo país afora. Na área da educação, hoje uma data importante, né? As inscrições para o SISU, divulgadas, portanto, ontem pelo secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Arnaldo Barbosa de Lima. O MEC divulgou ontem que o programa SISU, Sistema de Seleção Unificada, está oferecendo, portanto, 59.028 vagas em 76 instituições públicas de ensino em todo o país. Os números são recorde para o segundo semestre. Cerca de 69% das vagas, o que equivale a 40.658 vagas, para o segundo semestre são ofertadas por universidades federais. A gente não tem nenhuma notícia de que o SISU foi prejudicado, diz Arnaldo Barbosa Lima. Pelo contrário, a gente está aqui com um pico histórico, com a maior quantidade de vagas ofertadas. Portanto, o contingenciamento não prejudicou esse programa tão importante que é o SISU, Sistema de Seleção Unificada. Neste ano, as instituições públicas federais ligadas ao Ministério tiveram um contingenciamento de 3,4%, o equivalente a cerca de 1 bilhão 700 milhões, de um total de 49 bilhões e 600 milhões previstos para o ano. Atualmente, o MEC tem 5 bilhões e 800 milhões contingenciados, valor estabelecido pelo Decreto 9.741 do dia 29 de março. O valor representa 3,9% do orçamento do MEC, que é de 149 bilhões para o ano de 2019. Segundo o secretário de Educação Superior do Ministério, o Arnaldo Barbosa Lima, a pasta está conversando com reitores para tratar de questões emergenciais e com parlamentares, por conta de emendas que impactam no orçamento. O secretário do Ministério da Educação também afirmou que a expectativa é de melhoras na arrecadação no segundo semestre, o que impactará no montante contingenciado. Portanto, o que foi contingenciado, a previsão é de que no segundo semestre essa redução ela venha automaticamente. Na semana passada, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, reuniu-se com deputados federais da Paraíba e reitores de universidades e institutos federais daquele estado. Na ocasião, ele defendeu a independência das universidades federais para recursos próprios. De acordo com o ministro, as universidades podem buscar patrocínio e recursos provenientes de pesquisa para auxiliar no orçamento. Portanto, a liberdade para que as universidades também tenham autonomia na captação de recursos, né? ONGs, países, né? Captações nacionais e internacionais. Agora, aquilo que ninguém está dando destaque, e o Jornal da Hora, nas informações da Agência Brasil, as informações do governo, o Ministério trabalha para conseguir também recursos recuperados de atos de corrupção praticados na Petrobras. O dinheiro já está no Brasil, aqueles recursos repatriados nas delações premiadas dentro da Operação Lava Jato, e podem chegar a 600 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 2 bilhões
400 milhões. Nesse assunto do contingenciamento, por inúmeras vezes nós convidamos o reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Marcelo Turini, que não compareceu às entrevistas. Convidamos também a vice-reitora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, também não se manifestou. Eles enviam os acadêmicos dos diretórios que participam dos movimentos de paralisação, de manifestações. Uma irresponsabilidade com o cargo. Idêntico àquela reitora que esteve à frente da Universidade Federal há alguns anos, onde nós cobrávamos a manutenção, a boa manutenção do estádio Pedro Pedrocian, que a universidade cuida muito mal. Cobramos daquela antiga reitora e toda a imprensa a questão da preservação do patrimônio do Alto Cine da Universidade Federal e também a questão desse lago que já está parcialmente assoreado, o Lago do Amor aqui da Universidade Federal. É um silêncio do reitor e da vice-reitora. Gostaríamos de discutir esses números, porque é dado oficial do governo. O contingenciamento, que já aconteceu em governos anteriores, o SISU não está prejudicado, as inscrições, portanto, já a partir de hoje, e com números recordes, a previsão, portanto, para os jovens acadêmicos aí no Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Obrigado a você pelo carinho do Rádio Ligado e continue aqui com o programa Bom Dia 92, na apresentação da Vivian Krajewski. Você ouviu Jornal da Hora. Oferecimento Laboratório de Análises Clínicas Oswaldo Cruz, em 2 endereços, 3383-4838, Sicredi.